Olá, pessoal! Começando mais uma aula, eu sou a professora Lenira Rodrigues, nossa disciplina Matemática. O objeto do conhecimento hoje está em geometria e nós vamos aprender sobre prismas e pirâmides. Os sólidos geométricos, eles estão divididos em poliedros e corpos redondos. Os poliedros dividem-se em prismas e pirâmides. Poliedros são formados por polígonos. Se você não lembra o que são os polígonos, nós vamos recordar agora. Pessoal, polígonos são figuras geométricas planas e fechadas formadas por segmento de reta. O nome de cada polígono está relacionado à quantidade de lado que ele possui. Triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono e por aí segue. Já os poliedros é uma figura espacial fechada formada por polígonos reunidos que formam suas faces. As faces são os lados e são formados por arestas unidas nos vértices. Agora nós vamos conhecer os elementos de um prisma. Ele possui duas bases, tem faces laterais retangulares. As bases são regiões poligonais. Por quê? Porque as bases são sempre um polígono, que nesse caso ele é um pentágono. Por quê? Porque ele tem 5 lados. Cada pontinho desse aqui nós chamamos de vértices, tá? E cada lado nós chamamos de faces. E essa linha que liga um vértice ao outro, nós chamamos de arestas, certo? Então, ó, em cada prisma nós podemos contar quantas arestas, quantas faces, quantos vértices, tá? Então, nesse caso aqui, esse elemento ou esse prisma tem 10 vértices, certo? Ó, 5 mais 5, 10. 7 faces, porque ele tem, ó, 5 faces, 6, 7, tá? E as arestas, elas são 15 arestas, ok? A nomenclatura dos prismas, ela vai se dar de acordo com o polígono que forma a sua base. Prisma triangular, prisma quadrangular, pentagonal, hexagonal e aí segue. Nós observamos, ó, um prisma quadrangular. Observa, temos modelo no nosso dia a dia, não temos? Prisma octogonal, porque ele tem 8 faces. Vendo? E o prisma quadrangular, porque a sua base é um quadrado. É possível contar quantos vértices, quantas arestas temos nessas figuras. Agora nós vamos conhecer pirâmide. Os elementos de uma pirâmide é diferente um pouco porque ele possui apenas uma base. Apresenta faces laterais triangulares e a base é uma região poligonal. Ele possui apenas um vértice em comum na parte superior. Possui faces e também arestas. Neste caso, como a base é um hexágono, então nós temos 7 vértices, porque nós temos 6 na parte da base e um vértice em comum na parte superior, tá? Aqui, ó. Então, conta-se, ó. Cada pontinha dessa nós chamamos de quê? De vértice. Os lados nós chamamos de faces. Nesse caso aqui nós temos 7 faces. Por quê? São 6 e contamos também com a base 7. Quantas arestas? São essas linhas que ligam os vértices. Nesse caso, nós temos 12 arestas. As pirâmides também são classificadas de acordo com a sua base. Pirâmide triangular, a sua base é um triângulo. Pirâmide quadrangular, sua base é um quadrado. Pirâmide pentagonal, a base é um pentágono. Pirâmide hexagonal, pois a sua base é um hexágono, e por aí segue. Essa figura parece apenas um triângulo, mas ela é uma pirâmide. De base triangular.
Essa outra aqui também é uma pirâmide, porém de base quadrangular. Ok? Olha, nessas imagens dá para você perceber bem, não é? As faces, as arestas e os vértices. Então, todo prisma e pirâmide, eles têm vértice, faces e arestas, tá? Uma pirâmide de base quadrangular e a azul, uma pirâmide de base triangular. Agora nós vamos ver como se dá a planificação de um prisma quadrangular. Se disséssemos, forme um prisma, então você ia desenhar num papel ou numa cartolina, um prisma quadrangular seria nesse modelo aqui, tá? Porque depois, quando você formasse, ele ficaria no formato de uma caixinha de leite. E a planificação de uma pirâmide quadrangular seria aqui, ó. Ela vai ter uma base quadrangular e quando unir os vértices, ela vai formar uma pirâmide, tá bom? Nossa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Quero deixar para vocês aqui uma mensagem do Albert Einstein que diz: aprenda com o ontem, viva o hoje, tenha esperança para o amanhã. Até a próxima aula.